dia, pessoal. Então, na tentativa de melhorar essa situação da continuidade das nossas aulas nesse formato EAD, eu vou gravar então esse vídeo para vocês, tentando mostrar qual seria a proposta aqui, né, de resolução de exercícios que eu enviei para vocês. Então, vamos começar a falar de infravermelho, né? Vocês já receberam essas apostilas falando de infravermelho. E no dia que eu mandei, então, essa atividade aqui, eu mandei de novo um artigo que fala da interpretação desses espectros. Então, esse é um espectro de infravermelho obtido no equipamento, que na verdade vai fazer algo muito similar ao que o UV visível faz, né? O espectrofotômetro UV visível faz, que é ter uma radiação incidente e interagir com uma amostra. Só que a radiação ela é de um outro comprimento de onda, porque cai em uma outra faixa do espectro eletromagnético, e aí ela resulta em uma interação com o material, né, com a substância química, de forma a ter um resultado diferente. E o resultado é observado através desse gráfico, e cada substância química, na verdade, vai apresentar um espectro diferente e, portanto, uma leitura com esses perfis aqui de picos diferentes uma das outras, por causa das ligações químicas presentes. Então, essa técnica serve principalmente para identificação e confirmação de estrutura química, né? E o exercício, nesse caso aqui, ele tenta uma fórmula molecular e eu quero saber a fórmula estrutural, quer dizer, eu quero saber qual é a estrutura que deu origem a esse espectro. Vamos começar então na apostila 5 que eu enviei para vocês. Essa apostila tem uma teoria sobre as radiações, né, do espectro do infravermelho. E ele está localizado aqui, né, a região do infravermelho está localizado logo depois que acaba a região do visível. Então, lá no equipamento de espectrofotometria, nós tínhamos a radiação UV e a visível, então, indo desde 190 nanômetros até aproximadamente 700 nanômetros, 780, 90, nós estamos na região do visível. UV é invisível. Aí, quando termina essa região, começa o infravermelho. O infravermelho é uma radiação, portanto, que vai ter um comprimento de onda maior e a gente já sabe que é inversamente proporcional à energia. Então, se o comprimento de onda é maior, a energia é menor. E essa energia, então, vai causar estiramento de ligações químicas. Vai fazer com que as ligações químicas presentes na molécula consigam vibrar, distorcer ou algo que transforme então aquelas ligações químicas presentes. E esse sinal, né, de estiramento, etc., é que vai ser medido no espectro de infravermelho naquele gráfico que a gente viu. Então, aqui nesse livro, né, eu peguei um capítulo do livro aqui para falar para vocês sobre a técnica. Fala da teoria, fala como é o equipamento por dentro. Então, o equipamento ele é parecido com o nosso UV visível, vai ter uma fonte, só que as fontes atualmente elas são muito provavelmente, né, dos equipamentos mais disponíveis no mercado, ao invés de lâmpadas, elas contêm um laser, mas também é feita a seleção, né, do comprimento de onda que vai incidir na amostra. E também temos as grades, os espelhos, para fazer esse direcionamento da radiação. Aqui é possível também trabalhar com equipamentos que têm como fonte de radiação a própria lâmpada de deutério, que é a mesma que a gente usa no espectrofotômetro, ok? E aqui, então, nesse livro, vocês têm várias informações teóricas, né, sobre o assunto,
vale tudo que a gente falou sobre absorvância, transmitância, como eu disse, a relação de energia, de comprimento de onda, então aquelas equações todas valem. O que vai diferenciar de fato é a hora de interpretar o espectro, então, que é produzido pela leitura da nossa amostra, então, quando ela interage com a radiação. Nesse espectro, o eixo Y, ele pode estar em porcentagem de transmitância ou em absorvância, mas é mais comum que ele esteja em transmitância. E no eixo X, nós não temos o comprimento de onda, nós temos o número de onda em centímetros a menos 1. O número de onda é o inverso, e aí por isso que essa escala ela é diferente. Então, aqui, um espectro de R, tradicionalmente, ele vai começar em 4.000 e vai até 600 ou 500 números de onda em centímetros a menos 1. E no eixo Y, a porcentagem de transmitância, então transmitância 100% seria nada absorveu, então a linha estaria aqui reta no 100%. Os sinais são formados devido à transmitância que vai mudar, e quanto mais intenso esse sinal for, mais ele vai chegar próximo aqui ao eixo X, porque vai ter menor transmitância. Então, por exemplo, esse sinal é bastante intenso, ele chega aqui em quase 10% de transmitância. Tá certo? Então, quer dizer que aqui aconteceu uma interação forte e, por isso, a transmitância é bem pequena. Como que a gente vai saber quem é o dono desse pico, né? Quem que foi o grupo funcional presente que deu origem a esses picos? Então, cada grupo, cada ligação química, ela vai vibrar com uma energia diferente e vai causar, então, um número de onda diferente nesse espectro. Aqui alguns exemplos. Então, ó, uma ligação do tipo CO2, então eu teria um carbono aqui no centro e 2 oxigênios. Se eu faço incidir uma radiação infravermelho, essa ligação, né, que está ligando aqui o carbono e os oxigênios, ela vai vibrar com uma frequência aqui de número de onda de 1.340 centímetros a menos 1. Mas isso se for no eixo aqui, tá vendo? Então, nessa direção. É como se ela esticasse para esse lado e para esse. E aí vai ter essa frequência. Se ela sofrer um outro tipo de deformação, agora, uma ligação deforma aqui como se estivesse encolhendo e essa daqui esticando, então eu vou ter uma outra frequência, que vai ser de 2.350. As duas vão acontecer? Sim. Então, eu vou encontrar no espectro mais de um sinal por molécula, por grupo funcional, por ligação química. Mas algumas são um pouco intensas e outras um pouco mais intensas, são possíveis então de visualizar, e outras ficam um pouco mais despercebidas, porque são sinais fracos. Aqui um outro exemplo, então uma ligação do tipo CH2, carbono, hidrogênio e hidrogênio. Elas agora têm um ângulo, né? Porque essa ligação não é planar como essa. E elas também vão sofrer um estiramento, quer dizer, elas também vão se deformar, elas também vão vibrar conforme incidir radiação infravermelha. Só que aqui elas vão se deformar no sentido de uma fechar em relação à outra, como se fosse uma tesoura nesse ângulo. E se isso acontecer, a frequência, então, o número de onda desse estiramento vai ser de 1.465 centímetros a menos 1. Se for para um lado e para o outro aqui, esse número de onda aqui da deformação já é de 720 centímetros a menos 1. Então, é assim que a gente vai fazer a leitura e interpretação do espectro.
Indo aqui para a nossa outra apostila que vocês receberam, tem também todas essas informações relativas às deformações, né, que podem ser encontradas para vários tipos de ligações químicas. E nós temos, então, alguns espectros aqui. Por exemplo, esse espectro aqui, característico dessa molécula que está sendo ilustrada, tem uma banda larga aqui logo no começo, na região de 3.500 mais ou menos. E esse tipo de banda é característico da ligação OH. Então, toda molécula que tem uma hidroxila, ela tem a tendência de ter um pico bem intenso e largo aqui nesse início do espectro, e isso caracteriza justamente a presença da ligação OH. Aqui, esse estiramento também é bem tradicional, porque ele é bem intenso também, só que fino, e caracteriza uma ligação do tipo C-O. Então, uma carbonila. Todas as moléculas com carbonila vão ter aqui um estiramento por volta de 1700, 1630, 1700, que é característico, então, de uma carbonila. E é assim que a gente vai montando a estrutura. Então, supondo que vocês não tivessem a fórmula estrutural aqui, só tivessem o espectro, a quantidade de carbonos, de hidrogênio, de oxigênios, e tivessem que identificar, então, qual que é a estrutura, deveria ser feita a leitura de cada uma dessas bandas aqui, né, presentes, até conseguir montar a fórmula estrutural, como está aqui. Então, essa daqui, por exemplo, tem também um estiramento largo, logo no início, na região de 3.000. E eu já sei que é um OH. A gente já acabou de ver isso daí. Não temos nenhuma outra banda intensa, específica, como aquela do C-O. Temos esses outros estiramentos aqui, que são todos característicos de ligação CH. Temos tabelas, né, para auxiliar nesse processo, é claro. Então, aqui, tabelas desse tipo vão indicar quais são os números de onda e o tipo de intensidade do pico para cada ligação. Então, a ligação OH, 3.650, 3.200 centímetros a menos 1, forte e larga. Uma ligação do tipo CH, 3.300, 2.700, média. Uma ligação NH e assim por diante. Fazendo a leitura, então, dessas tabelas e olhando, observando, então, o número de carbonos e de hidrogênios, é que a gente consegue fazer a interpretação da forma que é solicitada naquele exercício que eu enviei para vocês. Nesse artigo, que também foi enviado para vocês, existe um fluxo para que fique mais fácil e sistemático esse tipo de interpretação. Então, aqui é direcionado nesse fluxo por onde que a gente começa. Então, o início que é proposto aqui é começar pela carbonila. Tem carbonila? Sim, então vai para essa direção, procurando grupos que sejam compatíveis com uma estrutura contendo carbonila. Não tem carbonila? Então vai para essa direção aqui. Para dar continuidade, vamos fazer um exercício que está previsto aqui nesse artigo de interpretação do espectro. Nesse artigo vocês têm 4 espectros que servem de modelo, né, de como fazer a interpretação e descobrir qual que é a estrutura, né, que deu origem a esses espectros. Então, vamos pegar aqui o espectro B para servir de estudo para a gente. Então, a substância B foi colocado aqui no artigo, então, que ela tem como fórmula
molecular C6H12O e eu quero saber a fórmula estrutural. Quero saber quem que é a estrutura que deu origem a esse espectro. Só de olhar para esse espectro, eu vejo justamente aquela banda larga na região de 3.500, 3.200, 3.500, né? Centímetros a menos 1 aqui. Então, eu já tenho a ideia de que deve ter um OH nessa estrutura. Como pela fórmula eu vejo aqui um oxigênio, realmente confirma que deve existir um OH. Não tem aquela banda de 1700, que seria da carbonila, então não deve ter C-O. E também não tem mais oxigênios, então realmente deve ser só um álcool, né? Tem uma hidroxila aqui, porque para ter carbonila e hidroxila teria que ter mais oxigênios nessa molécula. Com 6 carbonos, eu também posso pensar que pode ter um anel aromático. Como que eu sei se vai ser uma estrutura linear ou se vai ser um anel aromático? Então, a primeira coisa que deve ser feita é esse cálculo do IDH. O que é o IDH? É o índice de insaturações que são previstas nessa molécula. Para descobrir se existem insaturações nessa molécula, quer dizer, duplas, triplas, ligações, anéis aromáticos, qual que é o cálculo que deve ser feito? Então, eu transformo essa molécula aqui em um alcano. A fórmula geral de um alcano é CnH2n mais 2. Então, eu elimino o oxigênio e faço aqui. Tem 6 carbonos, então N é igual a 6. Então, CN é C6, H 2 vezes 6, que dá 12, mais 2, 14. Então, ficaria C6H14. Subtraio da fórmula original. Então, C6H14 menos C6H12. Vai sobrar 2, né? Porque 14 menos 12 vai dar 2, dividido por 2 vai ser 1. Então, significa, tá mostrado aqui, né? Ó. Então, significa que tem uma insaturação. Então, IDH é 1, significa que deve ter uma ligação dupla ou a estrutura é cíclica. Não tem anel aromático, portanto. Então, a gente já sabe que não tem um aromático, porque o aromático precisaria de mais insaturações. E aí, eu vou lendo, né, os estiramentos presentes aqui para descobrir outros grupos funcionais que podem estar presentes. O OH eu já sei. Aí deve ter então CH, né? Porque esses estiramentos aqui são característicos de CH. E aí eu vou seguindo, né? As frequências aí e depois eu tento montar uma proposta. Poderia ser um ciclo que não é aromático aqui, né? Só um ciclo com OH. Poderia ser um ciclo de 5 com mais um grupo CH e o OH aqui. Então, CH, né? E mais um OH. Dá para descobrir se é esse ou se é esse? Provavelmente deve ser esse daqui, porque é um ciclo mais estável, mas não dá para ter certeza. Poderia ser as duas estruturas, as duas estariam corretas. Poderia ser uma cadeia linear, então, de 6 carbonos e o OH na ponta, um álcool, né? Um hexanol? Não, porque eu vi que tem uma insaturação. Então, tem que ter uma dupla em algum lugar, tá certo? Ou fechar, né, o ciclo, que é a mesma coisa que ter uma dupla, ok? E as outras, né? Então, as outras estruturas aqui vão seguir a mesma proposta. Então, a forma de fazer é a mesma. E o exercício que eu mandei para vocês
Então, voltando aqui no exercício, aqui no início do exercício, vocês têm tabelas também, com várias indicações de estiramentos para várias ligações. Então, o CH, 3.000 a 2.850. Aí, CH3, CH2, um CC, e aí são várias leituras aqui. OH, na prática, a gente não usa todos os estiramentos para fazer o exercício. A gente usa, então, os principais, ok? Aí, aqui tem outros tipos de tabela, mostrando, então, aqui, ó, para reconhecer, inclusive, se o anel ele vai ser monossubstituído, se o anel é orto, se ele é meta, se ele é para, porque vai mudar a banda. Então, aqui, ó, só na região de 900, 800, 700 centímetros a menos 1, lá naquele espectro, é a região que eu vou conseguir reconhecer essas substituições aqui dos anéis. E aqui tem até os exemplos de como esses picos aparecem no espectro. Nesse artigo também, então, a hora que vocês estão fazendo a leitura aqui do fluxo, o fluxograma para identificação, também aqui no final, ó, tem essas bandas que são características do benzeno e das substituições do benzeno. Então, mono, o orto, o meta, o para. Então, o espectro de infravermelho, né, quando ele é bem interpretado, ele permite saber bem adequadamente, né, a estrutura que deu origem àquele espectro. E eu disse para vocês que a gente, na prática, acaba nem usando todos os estiramentos, só os principais. Então, aqui, por exemplo, né, eu vou fazer a leitura dos mais intensos primeiro, e, se necessário, aí eu vou para os outros, porque devem ser outros estiramentos, mas da mesma ligação química, já que a mesma ligação tem vários tipos de deformações possíveis, pode aparecer vários tipos também. Vocês podem começar pelo que vocês acharem mais fácil aqui, e aí depois a gente tira as dúvidas, então. Vocês têm que enviar, né? Tentar fazer e enviar as dúvidas. Eu vou colocar outras, eu não lembro se eu coloquei, mas eu vou dar uma conferida se eu já coloquei outras listas de exercícios de infravermelho. Se eu não coloquei, vou colocar. E a ideia, então, é essa, né? De identificar quem foi a molécula que deu origem a esses espectros, tá certo? Então, tentem fazer, estudem, deem uma lida. Não é tão difícil quanto parece, precisa pegar um pouco de prática. Bom estudo para vocês, fiquem em casa, se cuidem e abraços.